Boa noite. Ainda estou acostumando aqui com o microfone. Vocês me escutam bem, né? Tá bom. Para o nosso compartilhamento dessa noite, para o nosso bate-papo, eu trouxe para a nossa reflexão uma frase bastante conhecida dentro da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Vocês já ouviram falar essa frase? É bastante comum, né? A gente escuta bastante e ela está no Evangelho, tá? Segundo o Espiritismo. A gente tem todo um capítulo falando sobre a caridade. Acontece que Kardec, quando começou a desenvolver a doutrina espírita, naquela época, a Igreja Católica tinha uma máxima que era: fora da Igreja não há salvação. Por isso que Kardec fez essa outra, tá? Que é semelhante, mas que tem um significado um pouquinho diferente. O que ele quis dizer com isso naquela época? Qual era a propriedade dessa frase? Né? Acontece que Kardec coloca não a religião, os hábitos religiosos, a presença na palestra, ou na missa, ou no culto, ou as práticas religiosas, que são práticas, que são recursos, mas que são práticas exteriores. Ele coloca que não são essas práticas as que levam realmente à salvação. Elas são recursos, mas o que nos leva realmente à salvação é a caridade, que pode ser praticada dentro de qualquer religião, tendo a pessoa o desenvolvimento da sua religiosidade, do seu fazer o bem, da sua caridade, né? E aí ele explica então que essa salvação, ela acontece no interior da pessoa. É dentro de nós, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, que se desenvolve tanto a caridade como, consequentemente, isso que ele chama de salvação. Essa evolução. Todo mundo tem acesso a ela, independente de ser espírita ou, né, de ter alguma outra fé diferente. Por quê? Porque é dentro de nós que nós vamos desenvolver essa caridade, esse amor, independe do tipo de crença. Então, não basta apenas a gente vir tomar passe, assistir palestra, ou ir no culto, ou se confessar, né, ir na missa. O que importa? Todas essas coisas são importantes porque elas nos auxiliam. Mas o importante e fundamental é ter puro o coração. É desenvolver dentro de nós a habilidade do afeto, do respeito, do amor ao próximo. É isso que ele chama de caridade. Paulo, na epístola que ele faz aos Coríntios, ele faz uma belíssima carta a respeito do amor e da caridade. E ele diz assim, que mesmo que ele distribuísse todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha para alimentar os pobres, que se ele não tivesse caridade, isso de nada valeria. Seria como o símbolo que retine. Porque a caridade é mais do que isso. A caridade é paciente, a caridade é branda, a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Bom, se Paulo, na época de Jesus, já falava que distribuir todos os seus bens
sem caridade não adiantava nada, significa que a caridade não é só a caridade material, né? Ele não está falando apenas da doação de bens materiais, do alimento, do agasalho, do medicamento. Ele está falando disso e de algo mais, que é o que ele chama de caridade. Essa caridade que é paciente e que é branda. Será que então ser paciente, por exemplo, pode ser considerada uma forma de caridade? O que vocês acham? Pode ser? O quanto a gente tem exercitado a nossa paciência? Eu não sei vocês, eu sou terrível, né? Eu me impaciento com uma facilidade absurda. Eu venho, oro, peço, né, para meu anjo da guarda sempre me cutucar, para eu ter paciência, para me alertar que é importante. E ele está sempre ali, né, me lembrando, mas, vez ou outra, eu resvalo e dou aquela, né, perco completamente a paciência. E aí, o que a gente faz quando a gente percebe que a gente fez tudo errado de novo? O que a gente faz? Começa outra vez, né? Porque Deus tem paciência conosco. Felizmente, Ele espera e nos dá infinitas possibilidades de aprendizado, que a gente não deve desperdiçar. A gente deve buscar o mais conscientemente possível se esforçar e perseverar no acerto. E quando a gente erra, a gente deve se perdoar e voltar a trabalhar, porque é um trabalho sem fim. Esse trabalho de aperfeiçoamento de nós mesmos é um trabalho infinito, é um trabalho de todo dia. Ninguém vai virar anjo ou espírito superior de uma hora para outra. Então, nós temos que ter também caridade conosco mesmos, quando nós erramos. E a gente fica imaginando que vai acontecer alguma coisa maravilhosa que vai transformar a gente. Não, eu vou nessa palestra porque eu vou ouvir alguma coisa e aquilo vai me transformar. Pode ser. Mas essa transformação, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Jesus já falava isso para a gente há 2000 anos. Toda vez que de alguma forma alguém era curado, um cego voltava a enxergar, um paralítico voltava a andar, ele sempre dizia: a tua fé te salvou. A tua fé. Quer dizer, ele foi um instrumento de realização da cura, mas porque aquela pessoa acreditou. Porque ele não foi instrumento de cura para todo mundo, foi? Tinha muita gente doente lá, ao lado dele. Quem se curava eram aqueles que iam em busca. Aqueles que procuravam, aqueles que queriam, aqueles que tinham fé. Ou seja, dependia de cada um, dependia deles. É isso que Jesus coloca, que está ao nosso alcance, que depende de nós. Essa é a condição para a gente obter a salvação. A nossa vontade e a nossa fé. O que seria fé, então? A palavra fé, ela vem do latim, dessa palavra difes, que é a mesma que originou fidelidade. Ter fé, portanto, é ter fidelidade à nossa própria autorrenovação pelo amor. Autorrenovação significa que, a cada momento, eu mesma vou me renovando, vou me melhorando, passo por passo. Por quê? Porque existe a lei do progresso, que a gente estuda no Livro dos Espíritos,
onde Deus nos criou simples, né? Sem conhecimento, e nos colocou diante da eternidade para que nós fôssemos aprendendo, passo a passo, um de cada vez. Significa que para a gente chegar num futuro feliz, onde nós seremos espíritos considerados puros, né? A gente precisa estar constantemente se renovando, se renovando, se renovando. É como se fosse acaba a reforma da casa, a gente começa tudo de novo. Ou seja, é uma vida de trabalho, gente. Não tem muita folga para a gente, não. E essa autorrenovação, ela vai ser determinada pela confiança nessa própria capacidade de autotransformação. Então, a gente tem que ter fé na gente. E tem que ter fé em Deus. Porque quem criou a gente? Deus. Deus nos criou para sermos felizes. Se eu acredito nisso, se eu acredito em Deus, Deus não vai falhar. Se Ele nos criou para nós sermos puros e felizes, significa que nós seremos. Agora, o que varia de um para o outro é o tempo que isso demora. Às vezes a gente acerta mais, vai mais rápido. Outras vezes a gente é mais teimoso, vai mais devagar. Mas a gente tem que saber que sempre depende da nossa autotransformação. Essa salvação que Kardec fala, não é uma salvação como existe entre céu e inferno. A gente não vai achar que porque nessa vida, então, eu fui um bom espírita, tomei passe, tomei água fluidificada, contribuí com a pizza, vim ajudar na faxina, ajudei no passe, que então pronto, tá beleza, tá ótimo, próxima desencarnação eu vou para o céu. Eu vou para um céu relativo, um céu adequado à minha evolução. Só que eu não tenho um céu perfeito. Do mesmo jeito que não tem um inferno total, onde aquela pessoa que erra está condenada eternamente a nunca mais evoluir, a nunca mais sair dali, né? Dentro da doutrina espírita, salvação é essa iluminação do espírito. Ela vai acontecendo aos poucos, até a nossa completa purificação. Então, não é numa vida só. A gente não precisa ficar ansioso, dizer, nossa, mas eu tenho tanto defeito, não vou conseguir nessa. Faça o melhor que você puder nessa. E o que não for possível, vai ficar para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, porque nós, com certeza, teremos muitas ainda. Não é alguma coisa que acontece de uma hora para outra, tá? Mas também não é porque tem muitas que eu vou deixar tudo para depois. Por quê? As oportunidades que eu tenho hoje, elas são especialíssimas. Gente, a gente estava hoje refletindo sobre isso, sobre a guerra que está acontecendo lá entre Israel e a Palestina. Eu estive em Israel há 20 anos atrás, numa viagem que a gente fez a trabalho. Eu achava incrível aquele povo brigando daquela maneira. E ficava imaginando, será que eles não vão uma hora cair em si e fazer as pazes e parar de guerrear um do lado do outro? A cada ano, a cada década, eu vejo que eles continuam se degladiando, morre gente, destrói-se casas, prédios, é uma insegurança. Então, o nosso país, onde a gente está hoje, é uma oportunidade de viver num mundo, num país que não tem guerra. Nós vivemos num país onde nós temos liberdade de escolher a nossa religião. Na Inglaterra, que é um lugar que a gente pode dizer bastante evoluído em termos econômicos, existe lá
entre a Irlanda e a Inglaterra, uma briga constante entre católicos e protestantes. Coisa que a gente não consegue entender como pode ser isso. Então, nós estamos hoje num momento onde nós temos um país cheio de defeitos, mas que mesmo assim nos dá inúmeras possibilidades de crescimento, de atuação, de podermos ter a nossa profissão, de podermos trabalhar, de podermos ter a nossa família. A gente não pode perder as oportunidades que nós temos hoje. A gente nunca sabe como vai ser a próxima reencarnação. Então, eu vou ter outras oportunidades? Sempre. Mas como é que vai ser? Vai ser tão simples? Vai ser tão fácil quanto agora? Não sei. Vamos aproveitar todas as oportunidades que nós tivermos agora. Né? Então, a salvação que Kardec fala é esse movimento que a gente vê na parábola do filho pródigo. Aquele filho que gastou tudo, todos os recursos que o pai deu. Gastou dinheiro, gastou a saúde, gastou o tempo. E quando ele não tinha nada, que ele estava lá tentando comer a comida do porco, que ele tinha que alimentar, mas ele tinha tanta fome que ele tinha vontade de comer a comida do porco. Naquele momento, ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu não sou digno de ser filho dele, mas quem sabe ele me aceita como seu trabalhador, pelo menos eu não vou passar fome. E volta para a casa do pai. Esse movimento de reconhecer os próprios erros, sejam eles do tamanho que forem, e ir em busca de uma coisa melhor, dessa aproximação com o Pai, com o Divino, com o nosso Mestre Jesus, isso é a salvação. É o caminho para ela. É um despertamento da nossa consciência para esses equívocos todos que muitas vezes a gente pratica sem se aperceber do que está fazendo. E a caridade, de que fala Paulo, de que fala Kardec, não é a mesma coisa que filantropia. O que é filantropia? Filantropia é ajudar materialmente aquela pessoa que necessita. Então, a gente, não sei vocês, mas o pessoal liga lá em casa, do albergue, do Bezerra de Menezes. Ligam para vocês? Ligam para vocês? Do Bezerra de Menezes, do Ielar, do Lar Esperança. E a gente dá uma fralda, a gente dá um cobertor, ajuda na cesta básica, né? Mesmo aqui vem, traz uma cesta básica para o pessoal. Colabora, por quê? A necessidade material das pessoas é muito grande. Tem gente que não tem o que pôr na mesa, na hora do almoço. Essa contribuição material é muito importante, principalmente para aquele que recebe. Para nós é muito importante, para a pessoa que dá, porque ela dá um sentimento de alegria muito grande. Mas isso não é a caridade da qual Kardec estava falando. Porque se a gente pensar assim, bom, Priscila, então, nós estamos aí num planeta de provas e expiações, todo mundo está sofrendo muito. Tem falta de comida, tem falta de alimento, falta de água logo, né? Em breve teremos também. O que vai acontecer quando o nosso planeta passar para um planeta de regeneração, que a gente espera seja ainda nesse milênio, e que as pessoas não vão ter mais tanta dificuldade material. As pessoas não vão mais passar fome, nem passar sede. Não vai mais ter tanta violência, não vai mais ter guerra. E aí, como é que eu vou fazer para fazer caridade? Vai ser possível ainda fazer caridade? Vai ou não vai? Vai. Porque essa caridade, né, da qual Kardec fala, é a caridade moral. É a caridade onde a gente se desdobra e dá de si mesmo para o outro. Né?
Não é só do bolso que a gente tira do coração, a gente tira dos nossos recursos, do nosso tempo, da nossa paciência, da nossa inteligência, do nosso amor, do nosso afeto. A gente tira de nós mesmos para darmos para aquele que necessita dessa caridade moral, né? É então o desenvolvimento das qualidades do coração. Essa caridade é infinita, não tem fim, porque essa necessidade é infinita. Nós estamos sempre precisando que os outros tenham paciência com os nossos defeitos, que os outros nos amem, apesar da gente não ser tão legal assim, que os outros nos deem novas oportunidades quando a gente pisa na bola de novo. Nós sempre vamos precisar dessa caridade moral. Então, se nós sempre precisamos, nós também podemos, né, ser caridosos com os outros. É buscar esse bem, né, em nós mesmos para que a gente possa praticar com o próximo, sempre se renovando interiormente pela prática do bem. Né? Então, a beneficência ela é muito importante, sim. Ela é um recurso para a nossa reforma interior, mas ela também não nos livra, né, dos nossos próprios problemas. E a gente não deve esperar que Deus nos livre dos nossos problemas. Então, eu sou uma pessoa ansiosa, nervosa, qualquer coisa me tira do sério. Aquilo não sai do jeito que eu quero, eu perco a cabeça, já começo. Eu não xingo, tá, gente? Xingar eu não xingo. Mas dá na mesma, porque eu grito, me esfalfo, né? Então, aí, eu venho no domingo e dou passe, converso com as pessoas, e tenho paciência com a criança. Mas aí eu saio, a hora que eu enfrento o problema, eu me agasto de novo. E o que acontece? Aquele nervoso ataca o meu estômago. E aí eu tenho gastrite, depois eu tenho úlcera, porque eu sou nervosa e descompensada. Então, será que é porque eu fiz caridade, eu não vou ter úlcera sendo nervosa? O que vocês acham? Uma coisa é uma coisa. E a outra coisa é outra coisa completamente diferente. Então, os problemas que eu tenho de humor instável, de nervosismo, de falta de paciência, são coisas intrínsecas da minha personalidade, do meu espírito. Quando eu faço bem para as outras pessoas, e eu vejo que às vezes uma coisa tão simples muda a vida da pessoa de uma maneira tão importante, o que acontece é que eu fico com vergonha de, às vezes, fazer um problema tão grande de uma coisa tão pequena. E aquilo me faz repensar o meu próprio comportamento. E isso me ajuda a mudar. Não é a caridade em si, né, que vai me poupar do meu problema de fazer um esforço, de ser mais calma, mais controlada, de não me agastar por pouca coisa. Esse é um esforço que eu tenho que fazer de qualquer jeito. É o meu trabalho interior. E eu preciso realizar ele. A caridade, ela me ajuda por quê? Porque os meus amigos espirituais, eles percebem que eu estou pelo menos me esforçando. E eles me dão uma ajuda na hora que eu preciso. Mas eles não resolvem o meu problema. Eles me intuem. Eles vêm, às vezes, com um amigo que vem e me fala uma palavra boa na hora que eu preciso. Eles me ajudam. Eles não me abandonam. Mas o meu problema sou eu que tenho que trabalhar. Sempre. Por isso que a gente tem que desenvolver essa caridade conosco mesmos, né? E produzir essa transformação interior nossa para melhor, tá? Essa reforma interior, que começa no interior do trabalhador do bem, né? No amor em fazer aquilo que a gente faz.
gente já está realizando bem, e a gente vê aquela pessoa que a gente fala, aquela pessoa boníssima, aquela pessoa que está sempre calma, tranquila, sempre fazendo bem para todo mundo. Mas mesmo assim, ela ainda está passando por grandes problemas, por grandes dores, grandes sofrimentos. E a gente pensa, por que uma pessoa tão boa está sofrendo tanto? A resposta não está nessa vida. A resposta está nas vidas anteriores. Na verdade, ela está colhendo hoje o que ela plantou ontem. Então, se hoje ela está sofrendo, é porque no passado ela cometeu vários erros. Mas hoje ela tem a oportunidade de realizar o bem. Então, ela está fazendo um novo plantio. E no futuro, ela vai colher o que ela está plantando hoje. Então, vai chegar um momento onde ela vai ter resgatado tudo aquilo de errado que ela fez. E ela só vai colher, então, o bem que ela foi continuamente praticando. Por isso que a gente tem que começar logo, gente. Não deixa para amanhã começar a realizar o bem. Começa já. Por quê? Coisa errada para trás, ninguém sabe. Mas todo mundo já fez alguma coisa. Dificilmente eu encontro alguém que não diz que tem algum tipo de sofrimento. Ou é família, ou é financeiro, ou é saúde. Problemas diversos na vida das pessoas. Porque é o nosso mundo, é um mundo de provas e expiação. Então, se a gente quer, não é, que o mais rapidamente possível a gente pare de colher o que a gente plantou no passado e passe a colher o que a gente está plantando agora, a gente tem que plantar bastante. Plantar o bem. Plantar o bem para o próximo, plantar o bem para nós mesmos. E para terminar, a gente vai falar sobre um personagem da Bíblia que é o Zaqueu. O Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. O cara fazia aquilo que hoje a gente não suporta. Ele coletava o imposto de renda. Imagina assim, era o leão daquela época, tá? Ninguém gostava dele. Vocês gostam de pagar imposto de renda? Pior ainda, porque lá os judeus tinham que pagar para os romanos. Então, para eles era o fim da picada, né? Era uma coisa injusta pagar aquele imposto para eles. Eles não gostavam do Zaqueu de jeito nenhum. Mas o Zaqueu ficou sabendo que tinha um outro apóstolo lá de Jesus que também era publicano. Não me recordo agora, mas um dos apóstolos. E Zaqueu queria demais mudar de vida, ele não aguentava mais aquela vida que ele tinha. Ele queria ver Jesus, ele achava que se ele visse Jesus, alguma coisa ia mexer com ele, ele ia se transformar. Mas, gente, a multidão cercava Jesus, que você não chegava perto de jeito nenhum. E o Zaqueu ainda por cima era baixinho. O que ele fez? Ele sabia qual era o caminho de Jesus, foi correndo na frente, subiu numa árvore alta, chamada sicômoro. Ele sabia que dali ele ia poder ver Jesus. E ficou quieto lá. O que ele não imaginava é que Jesus, passando com a multidão, ia perceber que ele estava lá. E quando Jesus parou ali embaixo e viu Zaqueu, falou assim para Zaqueu: Zaqueu, desce daí rápido, porque eu preciso que você me hospede na sua casa. Imagina a felicidade do Zaqueu. Ele saiu correndo, desceu rápido, foi para casa, recebeu Jesus. Mas, gente, tinha uma multidão em volta de Jesus. Por que Jesus foi justo olhar para cima e ver o Zaqueu pendurado na árvore? A gente está sempre assim em volta de Jesus, né?
A gente está sempre em busca, mas é uma busca mais ou menos. Quanto a gente está disposto a se elevar, a subir para alcançar Jesus? Porque foi isso que ele fez. A gente está, às vezes, muito querendo, mas a gente esquece que para a gente conseguir esse algo a mais que vem de Jesus, que Jesus está sempre oferecendo as lições do Evangelho para a gente, que a gente precisa fazer um esforço a mais para se elevar, para alcançar Jesus. E no livro do Alírio de Cerqueira, ele diz isso, que o Cristo está sempre nos convidando, mas só o ouvimos de fato quando nos elevamos em consciência, motivados pelo sincero desejo de crescer. Quando a gente quer mesmo sair do lugar onde a gente está. Porque para sair do lugar onde a gente está, a gente tem que abandonar as coisas que a gente está fazendo, né? E a gente às vezes não quer. A gente quer subir, mas a gente não quer largar nada. Né? Tem coisa que não dá. Ou você não faz mais essas coisas que você fazia antes para poder crescer um pouquinho. Mas não dá. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Se você quer uma vida de casado, um companheirismo, dividir na alegria e na doença, né? Na tristeza, na saúde. Você tem que abrir mão da farra, da balada, de tudo que você fazia pela sua própria cabeça, sem prestar conta para ninguém, não é? Ou você quer isso, ou você quer aquilo. Não dá para ter as duas coisas. E é o que acontece quando a gente quer crescer com Jesus, mas não quer abandonar nada das outras coisas que não são compatíveis. Tem muita coisa que continua sendo compatível, né? Mas algumas não são. Esse passo, essa elevação é importante. Quando a gente se eleva, o Cristo imediatamente penetra na nossa casa mental, na nossa mente, no nosso espírito. Ele ultrapassa todas as barreiras, os umbrais das portas do coração e ceia conosco. Ou seja, ele compartilha conosco da nossa vida, desse banquete maravilhoso do alimento espiritual presente no Evangelho. Então, essa lição de Zaqueu, ela traz para a gente essa ideia, né? De que Jesus está sempre chamando a gente. Que não importa o quanto a gente se considere pequeno, como Zaqueu se considerava, ou de má vida, como todo mundo considerava o Zaqueu. Não importa o quanto ele fosse odiado pelos outros, ou o quanto ele se envergonhasse de si mesmo. No momento em que ele quis, no momento em que ele se colocou para alcançar Jesus, ele foi visto, ele foi aceito, ele foi abençoado por Jesus naquele momento. E é essa mensagem que a gente tem para a noite. Que a gente possa buscar essa caridade conosco mesmos, com o próximo, essa iluminação interior, todo dia. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. É como subir no sicômoro. E continuar depois, né? Zaqueu, em várias histórias da literatura espírita, depois disso, né, doou metade dos seus bens aos pobres, ressarciu todo mundo a quem ele tinha prejudicado, e depois de deixar bem a família,
ele realmente foi se juntar aos apóstolos e difundir e divulgar a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. E se tornou também um divulgador do cristianismo, da doutrina do Cristo. Então, realmente, ele se engajou nesse trabalho importante que é a divulgação da mensagem do Evangelho. Que a gente possa, aonde a gente estiver, na família que a gente estiver, no trabalho onde a gente estiver, na cidade onde a gente estiver, colocar essa caridade que a gente já aprendeu em prática. Um pouquinho da paciência que a gente já tem, do carinho, do respeito que a gente já tem, da consciência que a gente já tem. Que a gente possa, a cada dia, buscar essa autorrenovação. Ser hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que hoje. Que Deus nos acompanhe e proteja sempre. Boa noite, obrigada.